TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez, iniciando o nosso programa Páginas da Bíblia, iniciando mais uma temporada, já adentrando nessas grandiosas mulheres que estamos tendo o prazer de conhecer e de entender. Quero contar hoje com a orientação, o apoio e o discernimento de nossos mestres aqui presentes. Agradeço ao diácono José Carlos. No meio de vós como aquele que serve. E ao professor Osmar, aqui presente conosco, obrigada. O prazer é nosso estar aqui com vocês novamente. Então, eles vão nos dar esse norte que precisamos sempre para entendermos e nos aprofundarmos nesse maravilhoso estudo das páginas da Bíblia, sempre com um discernimento dentro da linha que a Eclésia nos orienta, nos conduz. Então, hoje nós vamos fazer o estudo do livro do Cântico dos Cânticos, belíssimo material que nós vamos tentar entender exatamente o que acontece com esse livro que tem o encanto de um poeta. Eu quero pedir, antes que a gente comece exatamente fazendo algum tipo de leitura, entender esse contexto histórico em que esse livro, de uma poesia lírica, romântica, belíssima, nos tem a dizer em que tempo isso ocorreu. Eu vou pedir, diácono, você pode fazer isso para nós, a contextualização? Qual o cenário de fundo, o que se passava, quem escreveu o livro e o que ele vivia na época? Então vamos por partes, né? Primeiro a época, né, que ele foi escrito, provavelmente ali por volta do século V, antes de Cristo, no contexto do pós-exílio. Então, nós estamos aqui sob o domínio persa, e os persas, né, sobretudo o rei Ciro, ele é assim aclamado como aquele que foi levantado por Deus para libertar o povo de Deus do cativeiro da Babilônia. Então, eles voltaram e estão reconstruindo o templo, reconstruindo Jerusalém, reconstruindo as suas vidas. E quem assumiu o controle político e religioso foi a classe sacerdotal. Então, eles questionavam por que nós ficamos tanto tempo no exílio, por que Deus permitiu que acontecesse isso conosco. É porque nós esquecemos a palavra de Deus, é porque nós nos contaminamos com a idolatria, né, com tudo aquilo que não é vontade de Deus. Então nós temos que retomar a lei, né, a Torá, como o nosso, a bússola para a nossa vida. Então nós vemos isso lá nos livros de Esdras, de Neemias, né, toda essa penitência que eles faziam. Então foi colocado muito em evidência, sobretudo o livro do Levítico, com as suas 613 leis. E isso gradativamente acabou virando assim um legalismo, né? E nós estamos falando nesse programa sobre as mulheres. Então as mulheres passaram a ser mais discriminadas ainda. Porque veja bem, a mulher quando ganhava neném, ela ficava 80 dias impura. Quer dizer, 40 dias se fosse menino. Agora, se fosse menina, era 80 dias, porque era uma impura que deu à luz a uma impurinha, então somava 40 da menina, mais 40 dela, 80. Né? Durante o período menstrual, né, durante as suas regras, também ela estava impura. E se ela tivesse hemorragia, hemofílica, né, ia ter um problema seríssimo.
que nem a mulher hemorroísta. Constantemente impura, tinha que entrar na cidade dizendo impura, 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 e até o lugar que ela sentasse era considerado impuro. Então, nesse contexto em que vai se desenvolvendo esse legalismo, Deus inspira o autor do livro do Cântico dos Cânticos, que restaura, não é, essa dignidade da mulher. Nós vemos aqui pelo diálogo, não é, que é entre o amado e a amada, e coloca um pouco de lado toda essa questão da impureza e sublinha de forma linda, de forma poética, o amor humano, a dignidade do amor conjugal, não é? Mostrando que a sexualidade humana, a afetividade humana, conforme a lei de Deus, não é pecado, pelo contrário, não é? É assim uma grande bênção. E dessa forma vai restituindo a dignidade do ser humano, a dignidade da afetividade e da sexualidade humana. Né? Antes de passar a palavra para o Osmar, é perigoso que eu tenho mania de falar demais, né? Esse livro, ele, durante toda a sua história, né, desde que ele foi escrito, aí quando os judeus foram lá em Jâmnia fazer o cânon da Bíblia judaica, perguntavam, esse livro é inspirado por Deus? Porque daqui a pouco você vai ler, né, a primeira passagem já começa assim, que me beije com beijos de sua boca, teus amores são melhores que o vinho, o odor dos teus perfumes é suave. Então ele tem essa acentuação do amor eros, muito forte, muito presente. Então eles perguntavam, e o nome de Javé só aparece uma vez, no capítulo 8, no versículo 6, que o amor é uma faísca de Javé. Só uma vez aparece o nome de Javé. Será que esse livro é inspirado? Né? Então, um rabino chamado Akiva, ele falou, esse livro é inspirado. Ele mancha os dedos, no sentido da gente ter que fazer aquela purificação, para compreender melhor esse manchar os dedos, é como na Eucaristia, se a gente toca a Eucaristia, depois a gente purifica os dedos, né? Para não ficar nenhuma partícula, porque nós tocamos o sagrado corpo de Cristo. Então ele dizia que, da mesma forma, tocar o livro do Cântico dos Cânticos é tocar o sagrado. Mancha os dedos, você tem que purificar depois, porque é de Deus, não é? E então o Akiva, ele inaugura essa interpretação alegórica, não é? Lá em Israel, e ele vai defender essa teologia que o amor conjugal, ele é um tipo, é uma representação, não é? Uma figura do amor de Deus, do amor de Javé por Israel. E depois, durante toda a história do cristianismo, a começar do grande teólogo Orígenes, os teólogos cristãos, os padres da igreja, eles seguem essa mesma linha interpretativa, dizendo que esse livro representa o amor de Jesus Cristo pela sua igreja. Jesus Cristo, o esposo da igreja, e a igreja, a esposa de Cristo. Então, esse cântico tem essa dimensão espiritual. Ok, diácono, eu quero pensar aqui, esse livro, na realidade, é atribuído a Salomão, né, ter sido escrito por Salomão, tem apenas 8 capítulos, né, professor Osmar? E, como o diácono já colocou, ele tem esse acentuado tom romântico com um excesso de sensualidade, não é sexual, mas tem um sensualismo muito natural do humano. Como é que nós podemos, então, considerando já todas as colocações do diácono, como podemos colocar esse livro nas mãos de quem está pegando ele pela primeira vez, de quem vai manusear e sentir esse livro pela primeira vez? Então, ele é um livro que está dentro da lista. Então é um livro abençoado. Mas, como o diácono bem frisou, não foi fácil colocar ele dentro desta lista do cânon. Porque ele tem a primeira pretensão, Ana. Ele vai falar do amor de um homem por uma mulher. Ou o contrário, é um grito de uma mulher. É uma mulher
que busca o seu amado. Até indo contra aquele período da história em que a mulher, como o diácono contextualizou no século V, período de reformas, e nas reformas as mulheres eram deixadas de lado. Tanto pelo contexto que ele colocou, né, se a mulher engravidava, ou se a mulher era estrangeira, que era a purificação, a lei do puro e do impuro. Então, nesse período, o livro, então, ele é compilado, ele é organizado, porque foram várias poesias de vários grupos, de vários povos, e a gente vai ver depois, fazendo a leitura, da contribuição de vários grupos, mas ele foi intitulado a Salomão, para dar autoridade ao livro. Certo. Então, dando autoridade ao livro, praticamente as pessoas teriam acesso a ele e não teriam aquela leitura descontextualizada, sempre levando em conta aquela coisa moral ou colocando o sexo como imoral. Certo. O livro tem essa pretensão no primeiro momento, de dizer que é possível a relação, o amor, o carinho, o afeto, a ternura, o sentimento entre duas pessoas. E colocado aí duas pessoas, dois nomes, né? O amado e a amada. Quem é casado pode se colocar nesse contexto, porque olha que história maravilhosa é o matrimônio, o casamento. Então, como a tradição, no primeiro momento, rejeitou, mas o diácono colocou legal isso. Mais tarde, a tradição judaica vai incorporar esse livro, e mais tarde a tradição cristã, então judaico-cristã. E hoje, para a gente falar de uma leitura mais atualizada, a gente fala de que o amor entre um homem e uma mulher é possível, é bonito, e ele precisa ser construído com fidelidade, com carinho, com amor, com ternura, com paixão. E a isso, a tradição da igreja deu o nome de sinal. Lá no século XV, mais ou menos, a igreja transforma isso em um sinal, os 7 sacramentos. Um dos sinais é esse amor entre um homem e uma mulher. Ele é possível. E a tradição judaica vai colocar que é o amor de Javé pelo povo. Mais tarde a tradição cristã vai colocar que é o amor de Cristo pela igreja. E é uma poesia ou é um poema organizado de uma forma maravilhosa. Eu diria assim, para a gente ser bem didático, a gente pega o texto e dá uma olhadinha de que forma ele foi escrito. O texto, ele tem um contexto. O período em que foi escrito, aquela situação que estava sendo vivida ali, política, religiosa. O diácono colocou que foi nesse período de reformas. E olha, Ana, nós estamos vivendo um período de reformas do Brasil. Como que esse livro ele é tão atual para dizer assim para nós que estamos ouvindo, e nós que precisamos ser ativos, protagonistas da nossa história. É o grito das mulheres naquele momento, 2 gritos, contra a pureza racial e contra a pureza religiosa. Hoje, se nós trouxermos esse livro para a nossa realidade, quais são os gritos que as mulheres estão dando nessa reforma que nós estamos vivendo? Veja, a beleza de ter colocado, então, esse livro, o Cântico dos Cânticos, ou os Cantares de Salomão, para que a gente possa viver essa realidade hoje, a partir de referenciais que já nos foram colocados. E a Bíblia está aí, e este programa quer dizer isso, quer dar esse grito para cada um de nós. Como estão as mulheres? Feminicídio. Né? Não é um grito que a mulher está dando hoje, e nós podemos pegar esse contexto do livro de Salomão para a gente trazer e contextualizar. E por fim, o livro
quando a gente vai ler, ele precisa trazer uma mensagem para nós. E a mensagem é isso, que a relação entre homem e mulher, ela é tão importante, mas ela não precisa ficar e não pode ficar só no sentido da procriação, que é um sistema machista. Ela precisa estar no sistema da emotividade, do carinho e do amor, que precisa ser atraído, que precisa ser vivido entre um homem e uma mulher. E é bom que diga isso, professor, porque eu já vi muita gente dizer que não gosta de ler o Cântico dos Cânticos porque acha um livro muito erótico, especificamente usando essa terminologia, um livro erótico. E as pessoas meio que rebelam essa situação, né? Então dizer isso aí, que realmente o Canto dos Cantos é uma luta para tirar tão e unicamente da parte humana da sexualidade e divinizar essa humanidade da sexualidade, né? Colocá-la num contexto de elevação, né, diácono? Sim. De elevação e de sublimação da sexualidade. Fazer o contrário, em vez de olhar para os animais e tentar reproduzir aquilo que os animais fazem, não, olhar para o amor de Deus e refletir esse amor de Deus no contexto sexual que um casal vive. É interessante isso que você coloca, Ana, porque, bom, primeiro, né, o título, Cântico dos Cânticos, é o mais belo dos cantos de Salomão, né? E quando nós vemos lá na frente, vai dizer, ele não dá nenhuma definição de amor, mas ele diz que o amor é forte como a morte e é uma faísca de Javé, né, uma faísca de Deus. E a gente lembra que o Papa Bento XVI, ele escreveu uma encíclica, Deus Caritas Est, Deus é amor. São João também diz que Deus é amor. Então, assim, podemos dizer que a essência desse livro não é discutir tanto a sexualidade humana, dar receitas morais, ele não dá nenhuma, mas eles só transmitem aquela ternura. É interessante. Ternura, porque não existe pornografia no livro, certo, mas a ternura e o elogio, ele compara o seio da amada como duas torres, ela exalta, usando figuras da época, a beleza do físico do esposo, né? Os braços, as pernas, o tronco, que ele é um homem, na linguagem de hoje, sarado, né? Então ela está dizendo que ele é sarado, que ele é belíssimo, né? Que ele é forte. Então tem toda essa ternura, né? Sem ser uma coisa chula. Não é, não podemos ter medo. Fala claramente do amor humano, mas com toda a sacralidade, com toda a dignidade. E lembrando que dizia o Papa Bento XVI na Deus Caritas Est, ele pega aquelas 3 dimensões da definição da palavra amor em grego, não é? Então o amor, para compreender melhor o que é o amor, em grego nós temos em primeiro lugar o eros, que é o amor humano, o amor de um homem por uma mulher. E que é algo criado por Deus, é isso que está dizendo aqui o livro, que foi Deus que colocou isso, isso é muito belo. Ele só fala uma vez o nome de Deus, mas, digamos assim, a tese de quem fez essa coletânea de cantos, que eram cantos populares, é essa, que Deus é amor, e o amor, eros, não tem nada de pecaminoso, não é? Aí, fazendo um contrapeso às leis da pureza que... Vigentes. Né? As leis vigentes. Não, o amor entre marido e mulher não tem nada pecaminoso. Isso existia lá entre os judeus e aconteceu também na cristandade, né, que o amor entre um homem e uma mulher era visto como algo assim pecaminoso. Então, Deus inspirou esse autor para mostrar que é belo, que é digno o amor eros. E mais, amor eros, um certo bispo que deu uma formação para nós, Dom João Bosco Oliver, ele disse que o amor eros é esse amor de exclusividade, esse amor de pertença.
E o Papa Bento, ele disse que Deus nos ama como oreros. Porque é como cada um de nós fôssemos único. Né? A Sagrada Escritura diz que Deus nos ama como a pupila dos seus olhos. E Ele ama cada um de seus filhos como se aquele filho fosse o filho único. Nós somos os bem-amados, né? Os discípulos amados de Deus. Então, essa relação de amor, esse amor eros, né? Aí tem também a dimensão filia, que o Papa Bento XVI fala, que é aquele amor amizade, aquele amor do diálogo, é retratado aqui. E o amor ágape, que é esse amor que vem de Deus, a plenitude do amor, também é retratada nessa chamada alegoria, nessa chamada interpretação alegórica e mística que fazem, né, os padres da igreja. Ok, eu vou pedir um pequeno intervalo, rapidão, nós já estaremos de volta.